Hoje, como parte do orçamento de 2026, o governo irlandês anunciou as mudanças que vão implementar na tributação dos ETFs lá na Irlanda. E a expectativa era enorme. O que os investidores esperavam era algo bem específico: o fim do Deemed Disposal, a redução da alíquota de imposto sobre ganho com ETFs para 33%, igual é com ganho de capital, e a possibilidade de compensar perdas com os ETFs, feito também há com as ações. Mas o que a gente recebeu foi bem menos do que isso. O governo anunciou apenas uma redução de 3 pontos percentuais na sua alíquota, ou seja, a tributação sobre ganhos e rendimentos de ETFs cai de 41% para 38%, e foi apenas isso. O ministro Pascal Donohoe comentou ainda que pretende publicar um plano de simplificação tributária no início do próximo ano, com o objetivo de estimular o investimento do varejo. Isso pode até indicar uma possível reavaliação futura do Deemed Disposal, mas na prática, o governo apenas adiou mais uma vez o debate sobre a tributação dos ETFs na Irlanda. E essa mudança, ou melhor, a falta de mudança, é um grande problema. Existem 5 razões centrais pelas quais o sistema atual precisa ser reformulado urgentemente, e eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje. A primeira razão é que o sistema atual cria um comportamento distorcido entre os investidores. A política do Deemed Disposal tem um efeito claro: ela muda o comportamento das pessoas de uma forma muito negativa. Na prática, ela faz com que as decisões de investimento sejam tomadas e baseadas com base na parte do imposto, e não no que é financeiramente mais inteligente ou mais racional. Pense no investidor médio. Ele decide começar a investir em ETF depois de ver diversos conteúdos online mostrando as inúmeras vantagens desse tipo de investimento: custo baixo, diversificação, acesso global. Mas claro, a maioria desses conteúdos é feita por pessoas que moram fora da Irlanda e que não conhecem as regras específicas tributárias da Irlanda. Quando esse investidor vai pesquisar, ele descobre que os ganhos e rendimento dos ETFs hoje serão tributados a 38%. Existe um imposto sobre ganhos não realizados a cada 8 anos, o tal do Deemed Disposal. Não é possível compensar perdas e que o sistema favorece não residentes fiscais, deixando o investidor local em desvantagem. E o resultado? O investidor desanima. Ele pensa: para que eu vou investir nisso? Então faz uma das duas seguintes coisas: ou deixa o dinheiro parado no banco, ou tenta investir diretamente em ações, criptomoedas ou outros ativos por conta própria. Ambas as opções, do ponto de vista de construção de patrimônio, são ruins. A primeira, porque o dinheiro perde valor com o tempo. A segunda, porque aumenta o risco e a complexidade que você vai estar correndo desnecessariamente. Em resumo, a política fiscal irlandesa está afastando as pessoas do investimento inteligente, do investimento racional. E isso é um contrassenso completo, já que os ETFs foram criados justamente para simplificar a vida do investidor. A razão número 2 é que os ETFs de índice são comprovadamente o melhor veículo de investimento de longo prazo. Os ETFs que seguem índices de mercado estão entre os investimentos mais eficientes já criados. Dados da S&P Global mostram que, mesmo os gestores profissionais mais bem formados do mundo, eles não conseguem consistentemente superar o desempenho do fundo de índices. Esses produtos oferecem retornos superiores no longo prazo, com baixo custo, alta diversificação e pouca necessidade de acompanhamento. São, em tese, o investimento perfeito para o investidor médio. Mesmo com as desvantagens fiscais atuais, eu ainda continuo defendendo que os ETFs de índices globais são a segunda melhor opção para a maioria dos investidores que residem na Irlanda. E se você quiser descobrir qual é a primeira opção, eu deixarei aqui nos cards um vídeo que vai te mostrar em mais detalhes para que você possa acompanhar por lá. Mas o questionamento é legítimo: por que eu devo investir em ETFs se eles são tributados a uma taxa maior do que as ações individuais? Ou então, por que investir em ETF se eu tenho que ficar pagando imposto a cada 8 anos, mesmo sem ter realizado lucro, mesmo sem vender? Essas dúvidas fazem muito sentido, mas a verdade é que, mesmo depois dos impostos, que, diga-se de passagem, é o maior de todas as formas de imposto sobre investimento lá na Irlanda, é extremamente improvável que um investidor médio consiga superar o retorno líquido de um ETF de índice global tentando escolher ações por conta própria no longo prazo. Eu, inclusive, entrei numa grande discussão com a Gabriela lá do canal Investindo Sem Fronteiras, num corte que aconteceu aí do Boulder Podcast, no qual ela criticava os ETFs. Mas eu fiz um vídeo explicando o motivo pelo qual eu julgo que ela está equivocada em falar que os ETFs não são bons para quem mora na Irlanda. E eu vou deixar nos cards aqui para quem quiser saber mais sobre essa história. A razão número 3 é que a Irlanda vive uma crise silenciosa do dinheiro ocioso. Hoje existem cerca de 142 bilhões parados em contas bancárias irlandesas, o que representa 85% da poupança das famílias. A maior parte desse dinheiro está rendendo próximo de zero. E quando a gente leva em conta os últimos 20 anos,
o quadro piora consideravelmente. Os preços de bens e serviços subiram aproximadamente 40%, enquanto as taxas de juros líquidas de imposto de inflação praticamente anularam o poder de compra. Na prática, isso quer dizer que o dinheiro parado está encolhendo ano após ano. Enquanto isso, o mercado global de ações, representado aí pelos índices que os ETFs replicam, gera em média 5% ao ano de retorno real, depois de impostos e inflação. E só para a gente comparar, R$10.000 em uma conta bancária perdendo 2% ao ano de valor real, viram aproximadamente 6,7 mil em poder de compra depois de 20 anos. Já os mesmos R$10.000 aplicados em um ETF global rendendo 5% ao ano líquido, viram 26,5 mil euros no mesmo período. A diferença é considerável, mas o sistema tributário irlandês desestimula esse tipo de investimento. Hoje, apenas 0,09% do patrimônio líquido das famílias irlandesas, que dá cerca de 73 milhões de euros, está investido em ETFs. Enquanto isso, a Irlanda é líder europeia na criação de registro de ETFs. 95% de todos os novos ETFs lançados em 2024 foram constituídos na Irlanda, ou seja, a Irlanda é um dos maiores centros mundiais de ETFs, mas o próprio povo praticamente não investe neles. É quase que irônico. A razão número 4 é melhorar a tributação dos ETFs, aumentaria a arrecadação do governo. E eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas reduzir imposto sobre ETF poderia aumentar a receita do Estado. Se a taxa sobre ganhos fosse reduzida de 41% para 33%, por exemplo, e se o sistema do DIN Disposal fosse completamente eliminado, muito mais pessoas passariam a investir via ETFs. Com mais capital investido, o governo arrecadaria mais impostos sobre lucros reais no longo prazo, em vez de praticamente nada sobre esses depósitos bancários que não rendem nada. Pensa assim, a retenção de imposto sobre os juros bancários, o DIRT, é de aproximadamente 33%, mas quando os juros são praticamente zero, a arrecadação é quase zero também. Agora o imposto de 33% sobre os ganhos de 5% ao ano em ETFs ao longo de 20, 30, 40 anos, geraria muito mais receita porque seria um volume muito maior. Ou seja, ao incentivar o investimento produtivo, o governo também ganharia com isso. Hoje o Tesouro só lucra quando o cidadão investe, e esse investimento é justamente o que as regras atuais desestimulam. E como razão número 5, a Irlanda caminha para uma crise previdenciária. O país enfrenta uma bomba relógio demográfica. A população está envelhecendo rápido e estima-se que até 2050 haverá apenas 2 trabalhadores para cada um aposentado, contra 4 atualmente. Isso significa muito mais aposentados recebendo e menos pessoas contribuindo para o sistema. Os déficits projetados do Fundo de Seguridade Social, de onde saem esses tipos de pensões públicas, já equivalem a mais de 100% da dívida nacional. Ou seja, o sistema não é sustentável no longo prazo. Apenas 67% dos trabalhadores irlandeses têm algum tipo de previdência complementar. E mesmo com a futura inscrição automática, o auto-enrollment, que está para sair em lei, isso não resolve o problema principal. As contribuições são muito baixas para garantir uma aposentadoria digna para o cidadão. Ter um plano de pensão não é o mesmo que ter um bom plano de pensão. Inclusive, se você quiser ajuda para montar um bom plano de previdência planejado para você, para suas necessidades, eu posso te ajudar com a minha consultoria personalizada. E eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, para que você possa entrar em contato comigo. Combinado? Mas perceba que o governo precisa incentivar os cidadãos a cuidarem do próprio futuro financeiro. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é tornando o investimento em ETFs mais atrativo. Essa deveria ser a prioridade: ajudar o trabalhador a investir com lógica e eficiência e não ficar penalizando ele por isso. E a minha filosofia de investimento para quem vive na Irlanda sempre foi muito simples e prática. Maximize as contribuições para sua previdência, o PRSA, invista esse dinheiro em fundos globais de ações dentro da sua carteira e o que sobrar fora da sua previdência, direcione para ETFs de índice de baixo custo para que você possa aproveitar. Depois, aumente as suas contribuições conforme a sua renda for crescendo e vá repetindo o processo. Sem atalhos, sem segredos e sem promessas milagrosas. A fórmula é simples e comprovada, mas para que isso funcione em escala nacional, o governo precisa ajustar o sistema tributário. Não dá para continuar penalizando quem busca investir de forma consciente e de longo prazo. E a Irlanda enfrenta 2 grandes desafios: o dinheiro ocioso das famílias e o risco de uma crise previdenciária. E ambos podem ser mitigados se o país finalmente decidir tratar o investimento pessoal com uma prioridade nacional. E enquanto isso não acontece, a gente segue aguardando uma reforma real, porque por enquanto o que o orçamento de 2023 trouxe foi apenas uma pequena redução de imposto, mas sem nenhuma mudança estrutural de verdade. E você, o que acha dessas mudanças? Elas te motivariam a investir em ETFs lá na Irlanda? Deixe aqui embaixo o seu comentário. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal batendo no sininho e continue aprendendo a investir melhor com essa playlist que te ensina tudo o que você precisa saber para investir melhor na Irlanda. Fico por aqui e até o próximo vídeo.